A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos, eu vim aqui para a gente fazer essa gravação para os irmãos. Meus queridos, eu estou com a Bíblia aberta aqui, a palavra de Deus no livro de Jó, no capítulo de número 2 e o versículo de número 2. Então o Senhor perguntou a Satanás: "De onde vens?" Respondeu Satanás ao Senhor, dizendo: "De rodear a terra e de passear por ela." Disse o Senhor a Satanás: "Notastes porventura o meu servo Jó, que ninguém há na terra semelhante a ele? Homem íntegro e reto, que teme a Deus e se desvia do mal. Ele ainda retém a sua integridade, embora me incitasse contra ele para o consumir sem causa." Então Satanás respondeu ao Senhor, pele por pele: "Tudo quanto o homem tem dará pela sua vida. Estende agora a mão e toca-lhe, e toca nele, e ele toca nos seus ossos e toca na sua carne, e ele blasfemará de ti na tua face." Disse, pois, o Senhor a Satanás: "Eis que ele está no teu poder." Satanás, ele tem poder. "Somente poupa-lhe a vida." Poupar a vida. Pele por pele, tudo quanto o homem tem dará pela sua vida. Meus irmãos, nós estamos passando agora uma pandemia. Não quero falar sobre o coronavírus, mas a lição que ela tem trazido. Eu não vejo nenhuma dificuldade ainda. Nossa esperança está nos céus, onde aguardamos a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Toda a igreja do Senhor vem firmada na esperança, na fé e no amor. Três coisas permanecem: a fé, a esperança e o amor. A nossa pátria está nos céus, onde aguardamos a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O escritor de Hebreus: "Não temos aqui morada permanente, mas buscamos a vindoura." É muita coisa e eu quero ser aqui reduzido nesse vídeo. Satanás, ele fala aqui pele por pele, outras traduções falam osso por osso, pele por pele, tudo que o homem tem dará pela sua vida. Jesus Cristo, ele fala para nós que quem quiser amar a sua vida, quem quiser ganhar a sua vida, perdê-la-á. Mas todo aquele que perder a sua vida por amor a mim, ganhá-la-á. Os gregos chamam a vida de psique. Daí vem a palavra psicologia, o estudo da vida através do comportamento do homem, sendo observado durante eras, decênios, séculos, milênios. O maior psicólogo do mundo é Satanás. Ele está aqui desde o Jardim do Éden, observando o comportamento do homem, o olhar do homem. A própria psicologia fala que existe temperamentos, 4 tipos de temperamentos ou mais. Temperamentos humanos, ou seja, tipo de pessoas, como elas respondem e como elas atuam, como elas se comportam diante de algumas situações. Cada uma se comporta de uma forma. Meus amados irmãos, eu estou falando de um ser chamado Satanás. Ele está aqui como ninguém está aqui. Ele conhece de tudo, ele é o maior geólogo do mundo. Ele conhece geopolítica como ninguém. Ele conhece antropologia como ninguém. Ele conhece sociologia como ninguém. É o maior psicólogo do mundo. Ele está aqui, ele viu impérios crescer e viu impérios ser destronados. Ele viu civilizações. Ele viu Império Bizantino, ele viu todas as eras, o Renascimento, o Iluminismo. Ele acompanha a história do homem na Terra. É esse ser que eu quero falar. Eu estou falando desse ser para você. Ele não sabe o que você pensa, porque ele não é onisciente. Satanás não é onipresente. Ele não está em todos os lugares ao mesmo tempo. Mesmo ele sendo um ser espiritual, ele não tem essa capacidade de preencher o universo. Como Deus preenche, sendo a própria existência e o próprio Criador, sendo onisciente e onipresente. Ele não sabe o que a gente pensa, mas ele sabe o que a gente está sentindo pelo olhar. Qualquer homem vivido, experiente, ele conhece uma outra pessoa pelo olhar. O olhar de um ladrão, o olhar de um homem sedutor, o olhar impúdico, o olhar sedutor, o olhar lascivo, o olhar de amor, o olhar de bondade, né? Os olhos é o espelho da alma.
né? Os olhos é a entrada da vida, a boca é a saída da vida. As escrituras, elas nos trazem esses dispositivos para a nossa compreenditude da vida e da nossa situação e do nosso equilíbrio espiritual. Então eu estou falando desse ser que viu o Império Romano, o Império Persa, o Império Sírio, né, que estava no Império do Egito, esse ser que acompanha, que influencia a economia mundial, né, que prepara o anticristo, esse ser Satanás, que sabe que lhe resta pouco tempo, né, os cumprimentos das profecias estão aí, certo? Pele por pele. Meus queridos, existe cálculo matemático. Uma pessoa que tem Kombi aqui na nossa região, eles fazem locação de Kombi, de uma cidade para outra, né? O transporte da Kombi. Ele no fundo da Kombi tem um compartimento chamado chiqueirinho, onde ele levanta o porta-mala de trás e coloca algumas compras. A maioria dos motoristas de praça, que fazem linha urbana, eles tiram aquele chiqueirinho e acrescenta mais um banco menor para caber 3 pessoas. A pessoa fica desconfortável, fica um pouquinho mais alto, bate a cabeça, mas na hora da agonia ali, todo mundo entra dentro da Kombi e caminha para o seu destino. Só que existe uma quebra de padrões. O mundo existe 3 leis: leis físicas, leis naturais, leis espirituais, né? Relâmpago, chuva, tempestade, leis naturais, né? Que rege a humanidade. E leis físicas, né? Por exemplo, existe uma lei física que nós temos os nossos cérebros com placas, os ossos que protegem o nosso cérebro, né? A nossa massa cefálica, um líquido chamado líquido cefaloraquidiano. Então, quando nós recebemos impacto, esse líquido balança dentro da cabeça. Ele protege a caixa craniana, certo? Mas se eu cair e bater a cabeça forte, eu estou quebrando uma lei física, que eu não posso receber pancadas na cabeça para que não afete meu cérebro e não haja aí um problema de um traumatismo craniano ou coisas mais complicadas. Existem leis naturais, que eu falei, relâmpago, chuva, né? Rege o mundo, leis físicas. Eu saio na chuva, eu recebo muito frio, então estou quebrando um padrão. Meu pulmão não suporta tanta temperatura, eu posso vir adoecer com isso. Na verdade, eu tenho que me resguardar. Está aí a quarentena, todo mundo está entendendo sobre questões de vigilância sanitária, higiene, higienização das mãos e tudo. Existem leis naturais. Existem leis espirituais, aquilo que o homem planta, isso ele colherá. Deus não deixa se escarnecer, né? Quebra de padrões, quebra de fronteiras. Salomão disse, não se intrometa com aquelas pessoas que buscam mudança. Em outro texto ele diz, olha, não mude os termos dos vossos pais. A palavra de Deus, ela não muda. A palavra de Deus, ela é imutável, né? Em Deus não há sombra de dúvida ou mutação. Ele não muda, ele é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras, elas não hão de passar. Fazendo uma junção de todas essas coisas, os irmãos vão entender o que nós queremos falar aqui hoje para os irmãos. Então, meus amados irmãos, acompanhe a linha de raciocínio. Satanás é esse ser, né, de inteligência sobre-humana. Então tem lá a Kombi, ele coloca 3 ou 4 pessoas. A Kombi cabe 1.500 quilos, um exemplo. Mas aí o engenheiro mecânico faz um cálculo de engenharia pela lei da física, em uma curva ascendente, uma curva muito perigosa, de ida ou de vinda. Aquele peso de 1.500, ele multiplica para 1.800. Então o limite daquele eixo, né, aquelas molas, suporta 1.800 quilos. Ele coloca 1.500 com ação vanguarda de 300 quilos por causa das curvas. Aí eu colocar 250 quilos a mais, vai para 1.750, na curva ele vai para 2.500, né? Na curva ele vai lá para 2.500 o peso, né? Perdão. Então lá na curva ele vai para 2.500 o quilo, certo? Então esse eixo da Kombi pode partir, a Kombi pode envergar os pneus, as molas, os eixos podem quebrar e ali na curva tem um grande acidente. Certo? A gente vê aí, certo tempo tem alguns processos da empresa, né, tem um recall, né, para ir lá consertar, descobriu que tem um cinto de segurança, que uma mola está fora do lugar, né, então existe um cálculo matemático, eles ficam fazendo testes, e às vezes nos testes drive se descobre
alguns problemas e os carros já estão na rua. E aí eles chamam para fazer esse review, né? Fazer essa revisão, entendeu? Então, meus amados irmãos, nós temos que ter essa questão, existe a quebra de padrões. São quebras de padrões, o homem vai colher aquilo que ele semear. Existe aquela Kombi que foi preparada para receber um exemplo de 1.500 quilos. Cada ser humano, ele suporta um grau de prova, um grau de tentação. Cada ser humano tem uma gramatura, certo? Existem homens que se preparam para servir a Deus, nas situações mais difíceis que possam ter. Ele sabe que em qualquer momento poderá vir problemas seríssimos para a humanidade, então ele vai se preparando antes, se preparando psicologicamente, se preparando espiritualmente, porque quando a coisa chega, irmãos, não há como se preparar. Certo? Preparamento não vem. Olha o sistema imunológico, né? O camarada está dizendo que o nosso sistema imunológico ele precisa ser fortalecido um ano antes. Vitamina D, zinco, ácido ascórbico, vitamina C natural nas frutas, acerola laranja, certo? Para que o nosso sistema imunológico esteja, na verdade, preparado, certo? Para quando vir uma doença como essa, ele suportar a carga viral e combater. Então, as pessoas que estão com o seu sistema imunológico fracos, não vai se fortalecer. Chegar ali, tomou um medicamento, melhorou. Não. Vai fortalecer, não. Isso é um processo acumulativo, certo? Caminhar com o Senhor, vivenciar o Senhor, ter comunhão com o Senhor, certo? Então, quando vir a tempestade bater sobre aquela casa, ela está construída sobre a rocha. Foi anos de trabalho, foi anos de construção. Olha o que é que Deus fala para Ananias sobre Saulo. Esse aí é um vaso escolhido, certo? Paulo fala sobre vaso. Vaso de madeira, vaso de prata, vaso de ouro, vaso para honra, vaso para desonra, um copo para conter água, um material que resiste a colocar ácido, um material para colocar um produto químico, né? Existe o pinico, um vaso para excremento, tudo tem uma utilidade. Ninguém é inútil na casa do Pai. Agora, as Escrituras falam de vasos mais frágeis, não é verdade? Tem vasos mais frágeis, tem outros que se preparam mais. Paulo diz: aquele que é forte suporte o fraco, ajude a carregar as cargas. Certo? Mas essa enfermidade, essa pandemia vem mostrar, certo, os limites daquelas pessoas que, como Satanás conhece, pele por pele, tudo que o homem tem dará pela sua permanência na terra. Ele não quer se desprender da terra. Quando Jesus Cristo fala: lembrai-vos da mulher de Ló, uma mulher santa, uma mulher justa, que conseguiu criar 2 filhas, virgem em santidade, numa cidade que é o exemplo de toda a perdição no mundo, toda a prostituição, todo o pecado, tudo aquilo que é de ordem do pecado e do mal, é gerado em Sodoma e Gomorra, tem como exemplo Sodoma e Gomorra, certo? E lá dentro daquele antro, aquela mãe, certo? No senso de justiça, Deus fala a Abraão: só vou tirar os justos, se lá tiver os justos, né? E com todo o senso de justiça, vai e tira Ló, tira Ló, tira a esposa e tira 2 filhas lá de dentro de Sodoma e Gomorra. E Jesus, lá adiante, cerca de 2.000, 3.000 anos depois, ele chega e diz: ó, lembrai-vos da mulher de Ló, porque ela amou o presente século. Ela amou a vida, ela amou a psique. Eu não sei o que fez com que aquela mulher olhasse para trás. Será que ali estava o tesouro dela? Mas ela era justa. Ela era uma mulher de Deus. Ela foi tirada de Sodoma e Gomorra, meus amados irmãos. Ela foi tirada de Sodoma e Gomorra. Então ela era uma mulher santa. Ela era uma mulher justa. Mas de um determinado momento ela titubeou. Quando as Escrituras diz: quem perseverar até o fim, esse será salvo. Nada está definido, Jesus, Senhor Deus. Quem perseverar até o fim, mas nós já não estamos salvos? Temos possibilidade de perder a nossa alma? Por que até o fim? Né? O anjo disse a Daniel: tu, porém, vai até o fim. Combati o bom combate até o fim.
Mas então o que é que nós aprendemos com o início dessa pandemia? Eu sei que vai acontecer muitas coisas. O mundo está em um backup e o que vai ser implantado depois dessa enfermidade, desta pandemia, ninguém sabe. Eu tenho dito sempre na comunidade, na congregação, que não tem coisas boas para essa terra. Tem coisas boas para essa terra? A terra tem esperança? O Senhor Deus tem uma contenda com os habitantes da terra, porque só prevalece o mentir, o roubar, o adulterar. Os profetas vaticinaram aqui nas Escrituras que as nações trabalham para o fogo. O que é que o apóstolo Pedro fala sobre a vinda de Cristo? Que tudo que está nesse mundo está entesourado para o dia do juízo final, onde os elementos se desfarão em fogo consumidor. Aqui não é a Disneylândia. Aqui nunca foi uma Disneylândia para a igreja, para a religiosidade. Olha que eu não quero nem entrar nisso aí. Eu não quero entrar nem nesse evangelho apóstata, nesse evangelho anátema dos evangélicos, dos gospel. Eu não quero nem entrar nisso aí. Eu quero focar o vídeo sobre a questão de uma palavra que é muito usada nos dias de hoje, que é resiliência. Resiliência. Eu gosto muito de resignação, de ser resoluto, né? É o mesmo significado. Então, uma resignação de suportar a carga, de suportar o peso, de ir até o fim, até o final, que na tortura, como Richard Umbra, missionário, como Aram Popou e outros que foram torturados, né, pelo comunismo, pela cortina de bambu, pela cortina de ferro, né, pelas perseguições que acontecem no mundo todo, que são queimados, foram cerrados ao meio, Hebreus 11, e ainda que continuam ainda, outros que foram untados com asfalto, com betume, foram colocados nas praças de Roma para ser queimado, vivo. Essas pessoas, meus amados irmãos, nós aprendemos que foram resignados, né? E Ananias, Deus fala a Ananias, esse é um vaso de honra, um vaso que Deus vinha preparando para, né, e Paulo, quando ele entra no evangelho, ele viu o quanto Deus foi preparando, quebrando ele. Ele diz, olha, irmãos, eu consolo vocês com as consolações que o Espírito Santo me dá. Eu passo fome quando você chega para mim dizendo que está passando fome, eu conheço tudo sobre o que é passar fome, então eu sou apto para lhe aconselhar. Existe o inteligente e existe o sábio, né? Inteligência se aprende lendo livros, né? A técnica, mas é a experiência que nos dá sabedoria. Certo? E a sabedoria é o que a gente deve buscar, está lá em Provérbios, né? É como um colar para salvar a nossa vida, não a vida psique. A sabedoria livra dos laços da morte, livra do caminho do mal. Ser sábio, meu filho, não clama ela nas esquinas, nas praças. Até quando vocês vão ter prazer na estutícia do coração, na ignorância do coração, né? Na falta de conhecimento. Então, meus amados irmãos, voltando à linha de raciocínio, vem aqui acompanhando comigo. Satanás está aqui, certo? Desde os tempos remotos. Nós falamos aí sobre quebra da lei física, de leis espirituais, leis naturais, certo? Tudo como plantar ele colherá. Esse período aí dessa pandemia só está mostrando a fragilidade, né, daquilo que as pessoas pensam que é a igreja. A religião evangélica, a gospel, não é a igreja. A igreja somos nós. Eu sempre tenho dito, irmãos, você sabe por que Jesus falou, onde tiver 2 ou 3 pessoas reunidas, por que não uma multidão? Né? Vários homens aí que se intitulam-se pastores, profetas, estão desesperados, querendo fazer cultos, porque cai a renda financeira de milhões por dia. É um grande prejuízo, não só para a economia mundial, para as empresas, os meios de comunicações aéreos, urbanos, terrestres, as grandes empresas, a Bolsa de Valores, mas também é um prejuízo econômico para a religião, o que não é a igreja, né? Note-se que este sangue é o sangue da nova aliança derramado por muitos, lá 1 Coríntios 11, não é por todos, é por muitos. Quem são esses muitos? São aqueles que vão até o fim, que Deus conhece os seus. Olha o que Paulo fala para Timóteo. Deus conhece os seus, aparte-se da iniquidade todo aquele que profere o nome de Cristo. Esses aí são os falsos obreiros. Paulo disse, falo com lágrimas, são inimigos da cruz de Cristo, porque o Deus deles é o ventre. Só cuidam das coisas da vida. Esse não era o caso de Jó. Jó não estava preocupado com as coisas da vida. Pele por pele, olha que o diabo conhece tudo, mas se enganou com Jó.
O diabo pode estar se enganando com você, irmãos. Ele pode achar que quando tocar na tua carne, na tua pele, você vai ceder. Você aguenta? Você vem preparando a tua comunhão com Deus, a tua vida com Deus, para suportar o que vem ainda? Isso ainda é nada. É uma igreja, entre aspas, fraca. A igreja do Senhor é sem mancha, sem máculas, sem rugas. Um povo zeloso, todo seu especial de boas obras. Onde está a igreja? Deus sabe onde estão os espíritos aperfeiçoados. Nós não vamos entrar dentro dessa área, certo? Então, o diabo, como ninguém, um ser além da inteligência humana, ele bate. Mas aí agora eu chamo a sua atenção para os líderes. Homens como Moisés, que no momento da tensão, da luta, eu não vou dar números, que ninguém sabe ao certo se era 500 mil, se era 1 milhão de pessoas, se era 2 milhões de pessoas, uma grande multidão em um deserto, sem entrega de alimentos, certo? Não tinha uma rota de entrega de alimentos. Telefona para a Amazon, telefona para o Mercado Livre. Eu quero alimento aqui em minha casa, porque eu não posso sair, eu estou de quarentena. No deserto, 40 anos. O que seria uma quarentena, 40 dias. A roupa cresce no corpo, louvado seja Deus. O pão desce do céu, a água mana da pedra, toda uma vigilância sanitária, as fezes devem ser feitas, os excrementos fora do arraial. Irmãos, Moisés, um homem mais manso da terra. Nós podemos falar de Elias em um momento crucial de Israel, onde todos se apostataram e adoravam a outros deuses. 400 profetas de Acera, 450 profetas de Baal, toda uma nação sendo monopolizada e sendo levada a adorar demônios. A tenacidade, a gramatura e a disponibilidade de coração de Josué, desses homens como Paulo, Pedro, Hebreus 11, homens cerrados ao meio, a serra pegando. Pense aí. Queimados vivos por Nero, sendo decapitados, mortos nos areópagos, nos anfiteatros de Roma. Olha para essa cristandade, entre aspas, porque a igreja, as portas do inferno não prevalecerão a igreja. Não é instituição tal, plaquinha tal, igrejinha tal, certo? Que tipo de cristão é você? Certo? Olha quanta besteira se fala nas redes sociais. Quantas interpretações erradas de profecias. Quantas pessoas egoístas, egocêntricas. A saída, que nem aquele desenho do Leão da Montanha, a saída é pela direita. Pela direita é o caminho de Deus, eles estão saindo pela esquerda. O ladrão escolheu a direita. Você pensa que você vai ter comunhão agora? Corre depressa, Deus sabe que é medo de morrer. Jó estava preparado para o que desse e viesse. Jó já tinha uma vida com Deus. Está lá escrito no capítulo 1, ele sacrificava não só por ele, mas pelos filhos. Há quanto tempo Jó vinha fortalecendo o seu laço de comunhão com Deus, sua koinonia com Deus? Há quanto tempo? Você agora corre depressa para construir uma casa na areia. Lembra da história dos 3 porquinhos? O lobo mau está ao derredor. Um constrói uma casa tão rápida, tão superficial, de tábua, de palha. Outro uma tábua de madeira. O lobo. O outro. E aquele outro porquinho, sofredor, taxado pela sociedade de radical, de louco, de igrejinha de fundo de quintal, construindo bloco a bloco, traçando massa, todos